Sejam bem-vindos ao BBcast, o podcast do Building Bridges, onde a gente traz histórias de profissionais que estão atuando na sua área de formação aqui na Irlanda. E hoje, como vocês podem ver, a gente está com essa mesa cheia de mulher bonita para falar um pouquinho sobre nutrição. Então, se você ainda não sabe como é trabalhar na área de nutricionista, falei certo? Sim. Aqui na Irlanda. Fica ligadinho que a gente vai trazer um pouco aqui pra vocês, tirar algumas dúvidas. E vocês vão conhecer a história dessas três aqui maravilhosas que estão fazendo sucesso por aqui. Mas antes da gente começar, quero agradecer meu fiel escudeiro Pupilinho. Tô sem microfone. Mas tá por aqui. Agradecer mais uma vez aqui o Estúdios Talks por a gente estar aqui gravando esse podcast. Se você tem interesse de fazer podcast, gravar curso, fazer algum tipo de vídeo interno, externo, dentro ali das clínicas ou do atendimento, se puder, né? Que a gente já vai falar sobre isso também. Entre em contato no studios.talk, fala com o Pupilinho, que eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês a transformar o seu projeto em realidade. Agradecer também os nossos apoiadores, o It's Up Health Food, que ajuda a gente, manda minhas marmitinhas lá toda semana maravilhosa. Carol Rio, vocês conhecem ela também? Aí, ó, tá sendo aprovada pelas Nutris, hein, Carol? Então, ela sempre apoia aqui o projeto. Então, agradecer se vocês têm interesse de pedir aí, tá sem tempo de cozinhar e quer pedir sua marmitinha. Eat Up Health Food, com certeza vai ser uma boa opção para vocês. E tem a aprovação das Nutris. Então, não só eu que tô falando, entendeu, gente? Tá garantido aqui. Agradecer MP Studio Hair também, Matheus e Pedro, por fazerem meu cabelo, minha maquiagem e cuidarem para que nada caia dessa cabeça, porque eu vivo inventando umas coisas diferentes. Então, muito obrigada, meninos. E Fernanda Rosa, do Brazilian Beautician, que é a minha podóloga e faz com que o meu pezinho, que sofre na chuva, no vento, no frio da Irlanda, com bota de bico de ferro nas obras, sobreviva todos os dias aqui. Se você está precisando de uma podologia, entre em contato por lá também. E hoje a gente tá nessa mesa maravilhosa. Vou apresentar para vocês quem são as minhas convidadas. Aqui do meu lado direito tem o Gabriela Cruz. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Carioca, diretamente do Rio para Carioca essa ilha. da Gema, né? sim. Essa ilha gelada. Sim, né? O frio não é o grande problema, eu acho. É mais o inverno, o escuro. O escuro, né? A escuridão. Mas agora, né, tá tudo mais tranquilo. Tá começando a parte boa, né? Inclusive hoje, né, vai trocar o horário. Então, o horário de verão vai ajudar. Vai começar, a gente fica até mais feliz, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida, maravilhoso. Sim. Aqui na minha frente temos a Lizzie Gusti. Falei certo? Giusti. Lisiane Giusti, que eu já conheço há muitos anos também, maravilhosa. Que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Isso, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Bia. Obrigada. Vai ser um prazer aí ouvir um pouquinho mais da sua história e a gente compartilhar aqui. E estou conhecendo hoje, né, Mariana Borges, também, carioca do Rio de Janeiro. Também. Todas nutricionistas aqui. Obrigada por estar aqui, Mari. Obrigada. Aceitou aí, Gabriela e Mari aceitaram tudo de última hora, na loucura. Olha, muito obrigada, viu? Que eu sei que a agenda de vocês obrigada pelo convite. É corrida, então obrigada por estarem aqui hoje. Eu gosto de começar essa conversa, primeiro, pedindo para que vocês se apresentem como profissionais, né? Então, quem que é a Mari? Vou começar com a Mari. Quem que é a Mari? E eu sou carioca? Sim. Carioca não. Eu já me autentificando. Também, bem-vinda. Seja bem-vinda, minha. Eu já acho que eu sou. Não, eu sou paulista. E lá em São Paulo, a gente já vira íntima, tá? Então, Sim. você me perdoa. Mas eu já criei uma intimidade que você não me permitiu a ter. Eu vou virar Má. Exatamente. Mari, entendeu? É muito natural. Mas eu queria que você se apresentasse. Sim. Quem é a Mari? E como é que você entrou aí na nutrição? Sim. Então, eu sou a Mariana. Eu me formei na nutrição no Brasil, né? Em 2017, então tem um tempinho aí. Eu sou do Rio, mas eu também morei muito tempo em Fortaleza. Então, eu comecei a faculdade no Rio e depois fui para Fortaleza. Então, eu me formei lá. Sim. Em 2017. Depois, eu fiz uma especialização em nutrição esportiva e funcional. E aí, depois, eu trabalhei um pouco em hospital, um pouco em uma empresa com a distribuição de dieta integral. E depois eu fui para consultório. E aqui na Irlanda, vai fazer mais ou menos 3 anos que eu estou morando aqui. E agora, no momento, eu estou trabalhando com a Lizzie, né, em consultório, na clínica dela. E eu gosto bastante dessa área. Muito bem. A gente vai entrar mais aí a fundo nisso. Lizzie, por favor, se apresente. Quem é a Lizzie e como que você entrou na nutrição?
Sou nutricionista, também formada pelo Brasil. Me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Moro na Irlanda, morei na Irlanda de 2015 a 2018, fazendo meu intercâmbio. Durante todo esse tempo de intercâmbio, eu observei que a Irlanda não tinha nutricionistas na época, era um mercado defasado ou que se falava muito pouco sobre. Mas, por várias decisões da vida, decidimos voltar ao Brasil e passar uma temporada lá de início de 2018 até o final ali de 2018. Mas não me adequei novamente ao Brasil e a Irlandinha chamou de volta. Voltou. Voltei. Então, desde então, cheguei e decidi construir carreira aqui. Então, de fato, foi onde eu comecei atendimento, onde que eu consegui meu primeiro consultório. E os atendimentos foram crescendo, felizmente. E aí, hoje eu tenho uma clínica de nutrição. Sim. Que tem a oportunidade de dar a oportunidade para outras profissionais nutricionistas a trabalharem comigo. E amo a nutrição desde sempre, né? Então, eu fico muito grata de ter tudo que a Irlanda trouxe e a nutrição trouxe na minha vida. Muito bem. A gente vai entrar mais a fundo nisso aí. Vamos, Mas quero, por favor, Gabi, se apresente. Quem é a Gabi e como que você entrou na nutrição? Pois é, eu tenho uma história curiosa, na verdade, Bia, porque eu sou engenheira também. Olha aí. Virou a casaca. Pois é, né? Então eu brinco que a engenharia não me quis. E aí, enfim, eu fiz engenharia na UFRJ, estava fazendo mestrado e tive algumas situações de saúde pessoais e decidi pesquisar por conta, né, começar essa... Eu trabalhava como pesquisadora, na verdade, né, na engenharia, e acabei pesquisando mais sobre nutrição e em algum ponto sobre saúde de forma geral do que a própria engenharia. Então, no final do meu mestrado, eu comecei a faculdade de nutrição, que era para ser só como hobby, mas acabou virando a primeira opção, né? Enfim, então eu larguei a engenharia, comecei a me aprofundar na nutrição. Terminei, fiz já a especialização, né, direto em gastroenterologia. E aí, trabalhei por um ano lá no Brasil. E nesse ano, eu me dividia entre consultório e hospitalar também. Na época, no Brasil, eu trabalhava na perinatal, na verdade, é uma maternidade, né? Então, uma NICU, então para newborn babies, né? Então, enfim, uma unidade intensiva para bebês recém-nascidos. E nesse mesma época, eu dividia um consultório e trabalhava com uma amiga, né? E decidi vir para Irlanda sem a menor pretensão de ficar em 2020. E eu acabei ficando presa aqui. Veio na pandemia, né? Exatamente. Então, eu cheguei na Irlanda literalmente 35 dias antes da pandemia. E de fechar tudo. Então, eu não tinha a menor pretensão de ficar. Eu vim como estudante, só pausei a minha vida no Brasil, na verdade, por um ano para melhorar meu inglês e para viajar, né? Para ter um gap year aí, porque eu fiquei todo esse tempo trabalhando, estudando, Sim. Enfim, precisava dar uma refrescada. E acabei ficando presa. Então, nesse um ano, né, de 2020, eu também, da mesma forma que a Liz, eu vi que não tinha muitos... era um mercado muito defasado, né? Então, tinha uma carência muito grande de nutricionistas aqui na Irlanda, mas eu sempre quis muito me manter na área clínica. Então, foi quando eu fui direto pesquisar para me tornar aqui Registered Dietitian, né? Tá. E trabalhar na área dessa forma. E foi isso. E tá por A aqui. história. Mas Estamos então aí. me conta, você falou, Lizzy, que vocês duas comentaram a mesma coisa. Uhum. Quando chegou aqui, mas eu acho que Lizzy foi que abriu as portas aí, né? A gente pode falar isso. Chegou primeiro. Pode, acho que sim. Eu vou falar porque foi quem eu conheci primeiro nessa Pode área. falar. E como que você percebeu esse gap, essa falha ali? Porque assim, quando você veio pra cá, você veio pra fazer intercâmbio. Então você não tava nem focando Nem nada no na área de momento. nutrição. Eu tinha minha carreira lá no Brasil, eu tinha minha casa no Brasil. Sim. Eu vim na época já com meu marido, então a gente já tinha a nossa vida construída no Brasil. E eu tinha minha carreira lá. Então nós decidimos fazer exatamente meio que um gap year. Vamos aprender inglês, viajar. Então eu vivi meu intercâmbio e nem pensava em nutrição. Mas sabe quando você começa a conversar com as pessoas e as pessoas, o que você fazia no Brasil? Nutricionista, estudante de nutrição.
E aí, ai, não conheço nenhuma nutricionista aqui. Faz uma dieta pra mim. E aí começou a pessoas que a gente foi conhecendo aqui Solicitar já. solicitando isso. serviço. Deu, ai, eu te tenho, eu faço pra você. Uhum. Daí ela falava pra outra amiga, falava pra outra amiga. E aí eu vi que tinha esse mercado, de fato, com essa demanda aqui para brasileiros, né? Que precisavam desse suporte aqui, principalmente para entender como o mercado. Aí foi aí que eu comecei com o meu Instagram, começar a dar as minhas dicas de alimentos aqui nos mercados da Sim. Irlanda. E foi assim que foi surgindo essa necessidade. Mas eu não tinha a menor pretensão de atuar como nutricionista aqui. Era Aqui. 6 meses, eu deixei comida do freezer na minha geladeira. Porque eram 6 meses e eu estou voltando. Sim. E 6 meses são 10 anos já. Meu Deus. Então, eu não tinha nenhuma pretensão de ficar aqui, mas eu digo que a Irlanda me escolheu. E você acha que esse. Desculpa. Pode. Não, eu ia falar. Você acha que você sentiu esse gap dentro da comunidade brasileira, porque às vezes eles não sabiam procurar os profissionais? Ou realmente não existe muito a cultura aqui na Irlanda de ter atendimento direcionado para essa questão nutricional? Eu acho que as duas coisas. Tá. Uma, o público brasileiro não ter essa informação. E a segunda, o jeito que a saúde é estruturada aqui na Irlanda. Tá. Onde que prevenção não é muito ainda... Hoje eu acredito que, né, melhorou um pouco. Sim, Mas a prevenção, na minha opinião, é algo ainda muito... uma barreira Uhum. nesse sentido. Então, eles são muito experientes em tratar o problema. O problema vai ser muito bem tratado. Mas a prevenção, que é o trabalho que nós desenvolvemos, boa parte do nosso trabalho lá na clínica é prevenção, Sim. não se fala muito. Entendi. E então, um profissional dietitian formado aqui tem, sim, muitos hoje. Hoje é acesso a mais informação, a gente sabe. Mas eu acho que ainda existe uma barreira em relação a... Ah, você não tem... é levemente um colesterol alterado. Não precisa fazer nada. Só quando o colesterol, de fato, for um problema. Então, Sim. eu acho que ainda existe um pouco dessa barreira que a ideia nossa de estar aqui, de buscar o registro, de buscar todo o reconhecimento, de fato, da nossa profissão, é cada vez a gente inserir mais nesse mercado e mostrar para o A médico, cultura, né? para os outros profissionais da área de saúde, o quanto que é importante a prevenção. Entendi. Então, eu acho que ainda tem muito. E foi aí que eu fui vendo que tinha essa questão que eu poderia me inserir nesse mercado. Entendi. Eu vou voltar em ti, Mari, mas peraí. é. Você chegou 2 anos depois que você voltou, né? Ui. Basicamente. É. E aí, Lizzie já estava fazendo trabalho que eu tenho certeza que eu acompanhei. Sim. Mas ainda assim, você sentiu essa falta e você também tinha essa vontade de... Quando você sentiu a falta, você já tinha a vontade de ir para esse ramo clínico? Sim, não, como eu não tinha exatamente essa pretensão de ficar aqui na Irlanda, Tá. Também era só 6 meses e a também gente eram só volta. 8 meses e voltar. E no meu caso, eu tinha a questão de que eu não poderia, eu não tinha passaporte, não tinha essa outra forma que senão como estudante ou o visto de trabalho, Sim. né? E então eu sempre fui e busquei mais pela profissão de nutrição, que aqui eles têm essa diferenciação, né? Então, assim, eu acho que é importante falar para que as pessoas consigam entender Por favor. que aqui na Irlanda, né? Dietitian e nutritionist são profissões diferentes e são formações diferentes, né? Então, se você falar nutritionist, aqui na Irlanda, o nutritionist, ele não é um profissional de saúde. Ele é um profissional de wellness. Tá. Sabe? É diferente. Então, ele não é considerado um profissional de saúde e é onde entra a questão mais da prevenção, né? Então, aqui, um irlandês, vamos dizer, né? Na cultura irlandesa, se ele está procurando alguma ajuda em relação à prevenção, ele quer perder um peso, ele tem ali algumas questõezinhas, mas ele não tem nenhuma doença estabelecida, ele vai procurar um nutritionist ou um coach ou qualquer, né, profissional de wellness para ajudar ele nessa jornada. E a dietitian, né, o dietitian, aqui na Irlanda, ele é voltado para a área clínica quando, como a Lizzie mesmo falou, quando o problema já está estabelecido. Entendi. Né? Então, quando você já tem alguma demanda ali de saúde com um diagnóstico estabelecido, aí é quando o profissional dietitian entra, né? Então, por isso que eles associam muito o dietitian ao trabalho hospitalar, ao trabalho dentro do hospital, clínico. Entendi, Né? entendi. Nossa, já tá vindo muita coisa na minha cabeça, mas só pra gente pegar a sua visão. Você chegou faz 3 anos. Isso.
Quando fazer você ainda. decidiu vir pra cá, Sim. você já começou a pesquisar pra ver se era um ramo que talvez existia uma possibilidade pra você atuar? Você já Sim. conseguiu se conectar com os profissionais que você ia vendo por aqui? Como é que foi pra você? Ou você Sim. também chegou pra não ficar, ia voltar pro Brasil e aí pouco sentiu disso esse também. mercado? Então, eu acho que é um pouco diferente, porque eu ainda estava no Brasil. Eu sempre tive vontade de morar em outro país, mas eu não pensava ainda muito na Irlanda em si. Eu pensava muito nos Estados Unidos na época, porque eu sempre gostei de inglês, então eu me identificava muito com o inglês. Queria morar em algum país que falasse inglês. Sim. Mas aí eu descobri que na Irlanda tinha, né, essa profissão dietitian e que era possível até reconhecer o diploma mesmo sem estar lá, sem estar presencialmente, né? E aí eu comecei a pesquisar disso, de fazer essa revalidação lá do Brasil mesmo. Ah, que legal. Aí eu comecei a fazer esse processo, aí eu fui vendo, precisa disso, disso, disso. Aí eu E fui você achou essa pegando. informação onde? Então, eu achei no próprio site do Coral, Tá. mas foi porque eu achei no LinkedIn uma vaga que era para Irlanda, só que ela tinha sido anunciada em português. Então, era uma tipo, que tava caçando a vaga, sabe? Uhum. Tipo, caça-talentos, Sim. portuguesa. Aí, eu me apliquei, ela respondeu, falou, você tem que validar seu diploma através do Coral. Entendi. Aí, com isso, eu pesquisei o resto, assim, sozinha. Caraca. Aí eu descobri. Um caminho diferente, né? Sim, você diferente. conseguiu já do Brasil buscando a Mari informação. Veio com o registro do Brasil e com visto de trabalho, né? Fala um pouquinho mais sobre. Caraca. Não, então... O visto foi depois, O né? visto foi um pouquinho depois. Aí eu fiz negócio do Coral, eu não conhecia ninguém que tinha feito, aí foi muito assim, tipo, eu vou fazer, mas ao mesmo tempo não sei se vai dar certo. Então, tipo, eu não tinha muita expectativa também. Mas aí, tipo, eu fui juntando todos os documentos, aí fiz a prova do inglês que tinha que fazer também. Aí eu mandava, aí, tipo, voltava, mas você tem que mandar isso também. Aí eu tentava pegar mais um documento, não sei o quê. Aí ficou nisso, tipo, demorou uns 10 meses pra sair tudo. Aí depois eu falei, tipo, tá, então acho que agora eu tenho que ir pra Irlanda. Já tô com tudo aprovado. Aí eu também não tinha passaporte nem nada, então eu tava pesquisando de visto de trabalho mesmo. Aí eu até comecei a me aplicar para as vagas, mas eu vi que realmente buscavam quem já tava aqui, né? E aí eu falei, tipo, eu acho que eu vou também como estudante. E aí lá vai ser mais fácil, porque eu me aplico, já vou estar lá. Sim. E aí eu comecei como estudante também. E aí comecei em Dublin, fiquei 3 meses na aula de inglês mesmo. E aí logo no início eu consegui uma oferta de trabalho na área, que foi Que legal. na época em hospital. Sim. Então, aí logo depois eu me mudei, que meu hospital não era em Dublin, era em outra cidade, a 70 quilômetros mais ou menos. Então eu me mudei para lá, e aí fiquei um tempo lá. Mas, enfim. Consegui. O visto de trabalho pra essa área, ele é critical um. skills. Eu ia critical perguntar. skills É também, critical skills? Sim. Sim. Aí é bom, né? Pro de dietitian, né? Como Já dietitian, ter o registro de dietitian, Coru Registered. E a formação de vocês, brasileiras, né, que se formaram no Brasil, com a documentação que a gente tem no Brasil, a gente consegue, então, regulamentar para ser o dietitian aqui. Não precisou fazer nenhuma especialização, nenhum curso extra, nenhuma complementação de carga horária, nenhuma de vocês precisou disso? Talvez. Sim, Não, eles querem. Isso, Vamos lá. cada processo, o Coru analisa de acordo... Cada pessoa tem uma experiência, eles analisam de acordo com a experiência que a pessoa teve no Brasil. Tá. Tanto de estágio, depende muito da universidade que ela fez, até tempo de trabalho no Brasil, enfim. Então, pode ser que seja solicitado, sim, tempo de estágio, que eles chamam de Entendi. period of adaptation, Aham. aqui na Irlanda ou qualquer outro tipo de carga horária nesse sentido. Então, pode ser solicitado. Entendi. É. Mas se você já tinha um tempo de experiência do Brasil, você É. conseguindo comprovar Vai isso, Sim. talvez não precise. Talvez não Talvez não precise. precise. Que foi o meu caso. Tá. Sim. Você. Quem validou primeiro aqui? Só por uma curiosidade. Quando Em que ordem, validou? eu acho que foi a Gabi. Foi você? Foi eu. Como começou ali, né? Que você teve que capinar, então, um pouco ali o Foi, processo para foi. poder identificar. Foi. Eu também fui atrás de que alguém que já tinha feito, vi que não encontrei ninguém. E foi caçando no website do Coral mesmo, também, todas as documentações. E esse bate-volta, né? Eles tentam
fazer você desistir. Essa é essa. Não é pra ser Esse é o fácil. sentimento, né? Que eu acho que as meninas compartilham do mesmo sentimento sim. que eu. Né? Eles parece que fazem de tudo pra você não ir à frente. Porque eles literalmente questionam tudo. Né? Então, e no meu caso, o processo demorou quase 1 ano e meio nesse bate-volta de documentação e envia, e eles questionam e você envia outro, enfim. Mas que aí no final não tinha muito mais o como argumentar contra. O que questionar. O que sim. questionar, até por causa do guideline mesmo deles, né? Da exigência deles, que é onde eu me baseei para mandar e questionar todos e como resposta, né, dos questionamentos deles, eu me baseei no próprio guidelines do próprio Coral. Então, teve um momento que eles não tinham como mais negar. E Sim. tiveram que ir à frente e concluir o processo. Aprovar. E aprovar o processo, isso. E você, então, teve que fazer um estágio para poder complementar as horas? Eu não precisei Tá. por causa da minha formação no Brasil. Entendi. Eu já tinha experiência clínica lá. E isso foi o suficiente para Comprovar. eu comprovar. Mas é como a Lizzy falou, depende de cada experiência individual. Né? Entendi. Então, se você não tiver um número mínimo, né, de experiência clínica, principalmente, porque aqui é muito mais voltado para ambiente hospitalar, então é isso que eles vão valorizar. Então, para profissionais que tenham anos de experiência, mas só em consultório, eles não consideram isso como clínica. Então, é bem tricky nesse sentido. E então, como eu já tinha essa experiência, eu consegui fazer o processo sem precisar desse tempo de adaptação. Entendi. E pra ti, como que foi? Eu também não precisei desse Não? estágio, também não. Tá. Porque aí você também já tinha experiência Tempo do Brasil. de experiência e o meu, eu consegui aplicar com a minha experiência daqui. Ah, jura? Pra nem o teste de inglês. Que legal. Com o meu tempo de atendimento em inglês aqui também consegui. Que aí quando você atendia particular? Como é que você comprovava? Eu utilizei tanto, claro, eu tinha a experiência do Brasil, então Sim. facilitou, né? Sim. A Universidade Federal, as aulas são todas dentro do hospital, eu atendi posto de saúde. Ah, entendi. Então, minha carreira do Brasil de estudante, principalmente, porque o meu nem é tempo de formação, me formei e vim pra cá, então eu não tinha tempo de experiência formada. Sim. Mas eu tenho muita carga horária como estudante, que é o que já valia como aplicação. E como o hospital, a minha universidade era dentro do hospital, nós tínhamos um certo tipo de doença, aprendia sobre a doença, então agora vamos sair daqui e vamos ver um paciente com essa doença. Então, ela é muito prática, né? E aí, eu consegui comprovar com esse tempo de prática Entendi. de lá que eu precisava. E aí, depois, quando foi a parte do registration e tal, eu provei através de carta de paciente, carta de médico que trabalha comigo, que eu atuava bastante tempo aqui em inglês. Sim. E aí, eu consegui sem a prova. Ai, que legal. Né? Foi uma vitória. Mas daí é um processo que demora um pouco mais. Imagina. Ele levou um pouco mais longo. Meu processo foi 1 ano e 7 meses. Mas eu consegui sem essas outras etapas e usando um pouco da minha experiência daqui também. Que você já estava aí há uns anos também trabalhando, né? Tá. E vocês sentem, vocês têm alguma dietitian que atua com vocês que é irlandesa? Eu tenho uma nutritional therapist, a Rachel, que Tá. trabalha com nós lá, mas ela é nutritional therapist, ela não é dietitian. Tá. Que ela se formou aqui, né, irlandesa. Sim. E ela faz essa parte do wellness, justamente, que não seria parte de dietitian mesmo. Assim. Entendi. Pra nós, pra ser bem honesta, na minha prática não mudou nada. É um nome que eu tenho direito. Sim. Mas eu faço exatamente o que eu fazia antes de ter o registro. Era isso que eu ia perguntar. Você tem alguma diferença dentro No meu do... trabalho, não. Tá. Porque eu sempre trabalhei prevenção. Então, pra mim, era simplesmente um nome. O que foi importante pra gente ter é, de fato, o reconhecimento de outros profissionais da saúde da importância do nosso trabalho. Então, eu fui muito atrás desse registro para isso. Porque no dia a dia do que eu faço no meu consultório, ele não é, abre aspas, obrigatório. Entendi. Porque eu, na minha prática, Lisiane, as meninas atendem um pouco mais outras questões. Mas eu, na minha prática, é 100% um indivíduo saudável, que é prevenção, emagrecimento e tudo mais. Então, não é um registro, abre aspas, obrigatório. Mas regulamenta a minha profissão, que é o de fato que a gente estudou no Brasil. Então, por Sim. isso que
a gente acabou fazendo, e por isso que de todos esses anos eu demorei para acabar aplicando para ele, porque não era uma necessidade no meu dia a dia, né? Eu conseguia trabalhar sem ele, né? Com os outros registros, Mas você acha que ele foi importante pra você também conseguir abrir sua clínica? Não Também é não? necessário. Tá. Eu já tinha clínica antes do registro. Entendi. Independe. Entendi. Independe. Você podia atuar, tá ali com a clínica Eu tinha um outro registrada e registro tudo? de nutritional therapist, Sim, sim, né? sim. Esse eu tenho ainda ele, né? Eu tinha só ele e era o suficiente para abrir a clínica e tudo mais, Que né? legal. Então isso independe nesse sentido. Mas eu senti essa barreira de reconhecimento Isso. de outros profissionais. O meu médico do meu paciente, mas é só uma nutritionist, abre aspas. Não, agora é uma Sim. dietitian. Então eu senti a diferença de reconhecimento de outros profissionais da saúde, principalmente Entendi. médicos. Entendi. Então, Mais por isso que eu fui irlandeses, atrás. né? Principalmente os Porque aqui o dietitian é uma profissão regulamentada. Uhum. Tem uma exigência mínima de tempo de estudo, de tempo de trabalho, de prática, né, do practice, que é necessário no ambiente hospitalar. Então, de um profissional para outro, existe, sim, essa barreira Entendi. de reconhecimento dentro do profissional de saúde, porque eles têm muito essa diferenciação entre as profissões, né? Sim. Pra você poder ir pra esse mercado que você queria, tava buscando e Era a única conseguiu, opção. era a É a única única opção. opção. Era a única opção. Então, e também por causa do visto de trabalho, Tá. né? Que era... Sim. Foi uma coincidência, né? Que eu achei assim, não, realmente, tô no caminho, para ser assim. Porque dietitian não era um critical skill. É verdade. Se tornou em 2021. É verdade. Foi 2020, Sim. quando eu comecei o processo. Entendi. E aí, quando eu já tinha dado o primeiro passo para o processo, ainda não era, e era a general skill, né? E eu pensei, não, vou tentar mesmo assim, né? Vamos fazer mesmo assim. E no Ainda ano... tinha uma opção, né? Ainda tinha uma Sim. opção, mas no ano que eu comecei, já tinha começado o processo, foi a única profissão que se tornou critical skill em 2020, né? Por causa da pandemia, inclusive, também, né? Essa carência de profissionais de saúde de forma geral, mas foi a única que se tornou critical skill naquele ano. Falei, entendi. O sinal veio Entendi ali, a né? mensagem. Foi no caminho certo. Sim, Que legal. então teve essa ajuda aí a mais também. E como eu também, né, já tinha essa pretensão de querer atuar nesse ambiente clínico aí, hospitalar, para mim era e também por causa do visto, era a única opção, né? Vocês atenderam no Brasil por um tempo. Você falou que você também atendeu um pouco hospitalar. Sim, Aqui, você sim. chegou a atender hospitalar Brasil? Só estágio. Tá. Você sentiu muita diferença de... Tanto dos... Sim. Já veio um monte de sim aqui. Um monte de sim, né? Mas, tá. Então, vocês sentiram muita diferença. Sim, do hospital de lá pra cá ou... De tudo dentro da área de trabalho, assim. Na profissão. Eu senti, assim, acho que os termos em inglês, algumas coisas que a gente ainda não estava acostumada. Sim. Também como funciona o sistema público de saúde aqui, que o hospital que eu trabalhava era público. Então, Tá. tinha muitos termos também, tipo, de como funciona, aí como faz a aprovação do suplemento também para mandar para casa, para o paciente. Aí, por exemplo, aqui também tem a Community Dietitian, né, que é tipo a nutricionista da comunidade, que é tipo assim, que trabalha no sistema primário. Então, também é diferente, tipo, diferente do nosso SUS, que a gente já conhecia, né, como funcionava. Sim. E aqui eu tive que meio que aprender tudo, mas também, assim, especificamente na minha experiência, as minhas colegas de profissão não gostavam muito de ensinar, então Entendi. tive que aprender muito. Sofreu uma barreirinha ali. Uma barreira assim nesse sentido. Pra ti, Liz, você bateu a cabeça aí com não, muita eu tô certeza. concordando com ela. Aham. Não, eu não tenho experiência de hospital daqui. Não, mas eu digo da tinha diferença certeza. de atuar. Na sua área mesmo, lá. Quase toda a minha experiência é aqui. Tá. Aqui, pro público brasileiro, é ok, porque o público brasileiro já vem com consciência do que é uma nutricionista, de como que a gente trabalha. Mas quando eu atendo meu público irlandês, Uhum. eu acho que eles esperam uma coisa e é diferente. Então, eu sinto que ainda precisa Uma barreira. da gente cada vez mais ensinar o que Reeducar é ali, né? nutrição para alguns pacientes, assim. Então, eu Sim. sinto essa diferença Entendi. um pouco ainda.
E pra ti, você trabalhou lá também no hospitalar. É bem diferente. É É? bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo comparar de uma forma tão precisa, porque são áreas completamente diferentes que eu atuo. Tá. Então, hoje aqui, eu atuo como renal dietitian. Né? Então, eu tive uma experiência em renal, né? Então, é doença crônica renal, em diálise. Eu tive essa experiência durante a minha formação na universidade, no Brasil. Mas como trabalhando, né, em si por longo prazo, não muito. Entendi. Hoje aqui eu sou responsável pela clínica, uma das clínicas, né, de renal para pacientes em hemodiálise do Beacon Hospital. Sim. Então, e antes no Brasil eu trabalhava com maternity. É completamente diferente. Sim. Então, não tem como comparar, né? Entendi. Maçã e bananas. Então, Sim. mas, e aqui tem essa diferença também. Sim. De eu trabalho aqui em um hospital privado. E é completamente diferente do que a Sim. experiência dentro de um hospital do HSI. E eu sei porque eu compartilho muito, então eu tenho muita troca com as nutricionistas dos grandes hospitais, porque somos eu trabalho num satélite de hemodiálise e que é todo financiado pelo HSI, então nenhum dos meus pacientes lá pagam pelo tratamento e eles são encaminhados a partir do hospital mãe deles, e que no meu caso é o Beaumont e o Mater Hospital. Uhum. Então, eu preciso estar sempre em interação, em troca com essas dietitians, porque elas sempre me passam os casos desses pacientes que estavam com elas e são encaminhados para mim. E eu Não. vejo como para elas lá é muito mais busy, é muito mais corrido, os pacientes têm um turnover muito maior, então vem e vai, então que vai de unidade intensiva também, enfim. E lá no meu caso, eles, de forma geral, estão um pouco mais estáveis, né? Porque tem que fazer um acompanhamento ali para poder Sim. ter um progresso da... Sim, porque como não estamos dentro do hospital, não temos unidade de terapia intensiva. Uhum. Então, qualquer coisa que aconteça mais séria com aquele paciente, ele é encaminhado de volta para o hospital mãe, Entendi. sabe? Então, lá é muito mais corrido. Então, eu tinha essa pretensão, né, a princípio por segurança, enfim, pela experiência de ir para algum hospital do HSI, mas hoje eu não tenho a menor vontade. Percebeu que tá bem ali, né? Ótimo. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês agora. Quando vocês chegaram aqui, que começaram a atender, né, conversar, você ainda atende clientes também, em particular, sim, tudo. tenho também. E aí vocês começaram a ter que se familiarizar com a alimentação local, né? Porque a gente sabe, eu sou o exemplo vivo de que eu só como errado. Porque fica na rua, vai comer num Spar, vai comer num posto de estrada, porque tá correndo de um lado pro outro. É muito mais difícil você conseguir achar uma alimentação balanceada ali do que no Brasil, eu acho, né? Do que a gente estava acostumado, pelo menos. Como é que foi para vocês também conseguir se adaptar para atender dentro da realidade que a gente tem aqui? Que não, por mais que a gente tenha muito mais comida saudável, acessível no mercado, eu acho que no dia a dia, na correria ali, é muito mais difícil, não é? Eu acho que pode ser, se você não souber onde procurar, Tá. tá? Porque eu acho que, no final, aqui é muito mais fácil se você souber o que você tá escolhendo, como escolher no mercado. É muito mais acessível economicamente, inclusive, do que no Brasil. É isso, com certeza, Mas né? você tem que isso saber pode onde procurar e como procurar. Entendi. Sem dúvida. Né? No Brasil tem muitas opções, mas é muito mais caro. Né? Eu estava no Brasil agora em Absurdo. abril, desculpa, em fevereiro e até início desse mês, até meados agora de março. Eu estava atendendo lá, eu atendo alguns pacientes do Brasil também, e é muito mais caro manter o mesmo nível de alimentação e de suplementação saudável comparando com o que a gente consegue fazer aqui na Irlanda. Mas é que eles não têm, né, essa rotina ou hábito de comer de forma mais saudável no dia a dia. Tem?
Eu Porque acho pra que mim, muita tudo, gente tudo que eles comem. O que eu vejo, tá? Dos meus colegas de profissão ali, meus peão de obra e tudo mais. Vai comer? É um chicken fillet roll. Vai num evento? Ah, não, vai ter lanche. Aham. Aí você vai chegar no lanche, é tudo sanduichinho. Sim. Eles não têm muito essa coisa do realmente vamos comer um negócio. É porque o Irish, no geral, tipo, no almoço eles comem um sanduíche, né? Uma coisa, um lanche. E, tipo, o jantar deles, que é como se fosse o nosso almoço. Que aí eles Isso. fazem a comida mesmo. Isso mesmo. Que aí janta todo mundo junto. Aí tem a salada, os legumes. Isso Essa mesmo. visão que eu tenho. Aí a gente adapta o nosso trabalho para esse público, Sim. tenta ao máximo fazer mudanças necessárias. Bom, ok, você só consegue comer um sanduíche, vamos mudar o pão, vamos mudar o wrap, vamos Sim. mudar o recheio, vamos trocar uma maionese por um cottage. Sim. Então a gente tenta, dentro da cultural do que eles têm, melhorar aquele cultural deles. Sim. E aí, bom, tudo bem, na obra não tem um lugar para esquentar, não tem restaurante, não tem, enfim. Então, vamos levar uma opção que você não precisa esquentar. Sim. Então, eu acho que a grande diferença do Nutri do Brasil é que a maioria dos clientes que a gente atenderia no Brasil é aquele das 8 às 6, né? Das 9 às 5, esse tipo de trabalho, que a pessoa tem um escritório, tem uma rotininha. Aqui, boa parte, inclusive, dos nossos pacientes brasileiros são pacientes que trabalham em escala, que trabalham de madrugada, Que tem 5 trabalham no pub, que tem Sim. 2 empregos. Então, a gente tem que adaptar a melhor nutrição possível dentro de uma rotina diferente Sim. do que aquele paciente que é de escritório. Mas é possível sim. Mas pra vocês, como profissionais, não foi assim tipo, nossa, pera. Deixa eu entender como é que eu vou começar aqui pra eu poder trazer as melhores opções dentro do que a gente tá vendo. Teve um choque ali no início? Eu acho que sim. Eu acho que faz falta bastante aqui, tipo, não ter restaurante, tipo, De self-service. buffet, Sim. coisa, Porque no Brasil, sei lá, você tá trabalhando, mas você pode atravessar a rua e comer lá no restaurante, aí você pode escolher sua salada, Sim, arroz, sim. frango. Então era bem comum isso para os pacientes. E aqui realmente não tem essa opção. Então, ou você cozinha, ou realmente você vai ter que fazer uma escolha de um lanche, mas né, um pouco melhor. Então, nesse sentido. Eu sempre defendo, né? Eu sempre falo para os meus pacientes. É sempre melhor feito que perfeito. Então, a gente faz o melhor que dá dentro da realidade daquele paciente. Sim. E sempre dá para ser melhor. E essa é a questão. Então, eu, inclusive, tento não mudar muito o que é a rotina daquele paciente quando ele vem para mim. E adapto para opções e versões melhores daquilo que ele já está fazendo. Até para que ele não sinta muito esse baque de... Meu Deus, agora preciso fazer dieta e vou mudar, preciso mudar tudo da minha realidade, na minha rotina, o que não é uma verdade. Então, a gente, exatamente, o trabalho é facilitar a vida daquele paciente com escolhas melhores, sem que ele tenha que, sem que ele perceba muito. Sem que ele que só, afete ali, né? só que ele tenha um pouquinho, um controle um pouquinho maior daquilo que ele está fazendo, Sim. sabe? Com essa ajuda extra. Sim. Mas uma diferença que eu vejo gritante é a do consultório, porque eu também, né, eu trabalho part-time para o hospital, então eu faço 2 plantões por semana. E eu também trabalho no private practice, né, com os meus pacientes privados. Sim. Ainda, né? A outra parte do tempo aí. E é gritante a diferença de um atendimento privado para um atendimento hospitalar. É literalmente o contrário. Então, porque o paciente privado, né, ele vem até você porque ele quer mudar. Então, ele está disposto a fazer aquelas alterações que você está se propondo. Sim. E no hospital, eu sou a pessoa não grata. Não gosto muito de você lá, não. Todas as vezes que eu me aproximo de algum paciente, eles já pensam o que eu fiz de errado, Sim. né? Porque eles, inclusive os pacientes que eu trato, né, que é doença crônica renal, a grande parte deles estão ali por escolhas ruins, né, de vida, né, por hábitos de vida de longo prazo que foram infelizes. Então, a principal causa, né, da doença crônica renal é diabetes e hipertensão, e que são doenças que estão ali de estilo de vida, né? Que a alimentação vai ter sempre uma influência muito grande. Então, eles já chegaram a um nível de hábitos e não quiseram mudar, que
eu insistir para essa mudança naquele estado que já não tem mais o que fazer, né? Porque para pacientes em diálise a única solução é transplante, né? Não tem cura. Então eles têm que estar ali 3 vezes por semana, 3 a 4 horas por dia, filtrando o sangue, Sim. né? E então para eles entenderem que eles precisam fazer essas mudanças é muito difícil. Então, é um trabalho de convencimento muito grande que eu preciso Tem ter que com os trabalhar com um pacientes. psicólogo junto, né? Tem que ser um trabalho Que não tem, né? A conjunto. gente é psicóloga e nutricionista Ao mesmo tempo. Mas eu vejo uma barreira muito maior. Entendi. Porque eles não estão dispostos a mudar. Não todos, né? Alguns sim, mas de forma geral é bem mais difícil, né? Enfim. Eu acho que a grande diferença do paciente que eu não tenho problema ainda, eu estou escolhendo não ter o problema. Sim, Isso. que procura vocês. Basicamente, 99% dos pacientes vêm lá já, eu tenho um familiar, eu vi não sei quem com problema, eu li, ou seja, vi na internet o tal do problema e eu fiquei com medo. E eu estou vindo aqui Sim. para fazer as mudanças necessárias para que esse problema não aconteça comigo. Então, eu acho que a pessoa que já chegou ali, marcou uma consulta privada, veio Sim. até lá e se dispôs, ela já tem um passo na frente de querer essa mudança. De quem foi Sim. parar no hospital É, por de quem foi alguma parar no doença. hospital. Sim. Sem dúvida. Sim, Sem dúvida. sim. E eu vejo muito essa diferença no dia a dia. Sem dúvida. E para vocês, qual que é o maior desafio de fazer o paciente entender que é uma reeducação alimentar e não necessariamente uma dieta? Porque é um processo que, teoricamente, é para levar para a vida, né? sim. Qual que é o maior desafio de conseguir fazer eles entender isso? Porque eu sei que eu sou péssima, Liz, me perdoa. Ela fez o trabalho muito bem na época, mas eu que não tenho vergonha na cara. Mas são fases da vida. A Sim. gente sempre tem que pensar que quando o paciente entra num processo, seja ele de emagrecimento ou de reeducação alimentar, ele tem que entender que aquilo não vai ser uma linha reta e lindo com flores e borboletas e um caminho assim. Ele vai ter altos e baixos. Uhum. E esse altos e baixos não pode fazer com que a pessoa desista. Muitas vezes, esse baixo que acontece por qualquer questão pessoal, trabalho, fase de vida, a pessoa normalmente, então isso não é pra mim. Eu não tô me dedicando 100%, então não vou me dedicar a nada. Uhum. E quando a gente consegue entender que dentro de um processo de mudança tem esses altos e baixos e que isso faz parte do processo, ele começa a entender que constância vai ser muito mais importante para essa mudança na alimentação Sim. do que o resultado do mês seguinte. Sim. Mas demora, é um trabalho. É um que toda processo, consulta a gente sim. tem que falar um pouquinho e falar, olha, É. como normal isso acontecer, ninguém precisa ser 100% o tempo todo. Então, a gente faz um trabalho de uma terapia junto, querendo ou não, né, dentro da nutrição, de ensinar isso para o paciente, dele não criar essa expectativa também. Sim. E se a expectativa é criada, a cobrança é muito grande. E como nosso público maior lá na clínica são mulheres, eu acho que é uma cobrança maior ainda em relação à mulher, imigrante, estética e tudo mais, ainda mais na era que nós estamos, de que magro, Sim. novamente, super magro, é bonito. Skinny. Então, tem toda essa cobrança que a gente tem que trabalhar em cada consulta. Sim. Mas é um desafio. Imagino. É. Quer dizer, eu sei que eu sei. É. Não, você ainda era a fitness bodybuilding, né? Aí você acaba com seus clientes, amiga. Não, mas por incrível que pareça, pra mim é o contrário. Assim, eu brinco que o trabalho da nutricionista é professora, terapeuta e nutricionista no final. Sim. Né? Então, o trabalho que eu tento, né, é porque Liz falou, é consistência. É isso que vai fazer funcionar. Então, independente do processo que você vai passar e de todo, qualquer que for o critério que for utilizado, né, o tratamento que for utilizado para você chegar no teu emagrecimento, se a gente estiver falando de emagrecimento, o importante é o depois. Não é o processo do emagrecimento, porque ele vai acabar. Tem início, início, meio e fim. Vai ter um momento que você vai conseguir chegar no peso que você quer, né? E aí é que começa o trabalho. Então, eu brinco que o meu trabalho não é emagrecer ninguém, né? É
fazer o meu paciente entender o que ele precisa fazer para o resto da vida para manter aquele peso perdido. Sim. Principalmente hoje, na era das canetas, tá? Então, hoje em dia, ninguém precisa de fazer muito mais esforço para chegar no emagrecimento, né? Por causa das opções que a gente tem hoje, medicamentosas, né? E que facilitam muito a vida do paciente e a nossa também, inclusive, né? Mas a questão sempre será e depois. E depois da caneta, Sim. tá? Então, o processo é um processo de aprendizado. E entender que o que vai ficar é essa repetição, né? Então, essa consistência em fazer um pouquinho todo dia e construir esses novos hábitos, que não é para ser perfeito, porque nunca será, né? Entender que a alimentação não existe perfeição, porque comer também é emoção, comer também é social, e sempre será, né? Sim. Então, achar que a comida é inimiga, ou que então vai ter que fazer dieta e pesar a comida para o resto da vida, não é dessa forma, é um processo, sabe? Cada etapa vai ter o seu desafio, mas o importante é a consistência, no final das contas. Sim. Pra ti, Mari, como que é o desafio de fazer os clientes entenderem esse processo? Acho que é parecido também com o que elas falaram. É mais essa questão mesmo de trabalhar a mentalidade das pessoas. Porque, geralmente, a maior dificuldade é nessa questão mental. Tipo, não consegue ter o foco, não consegue manter, né, a consistência, que é muito importante. Sim. E também que hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas. Sim. Então, ainda mais com as canetas também. As pessoas, às vezes, têm a expectativa de perder 10 quilos em 2 meses, 1 mês. E aí, a gente tem que lidar com tudo isso. E eu gosto muito de educar, como a Gabi falou Sim. também, ensinar. Então, da melhor forma que eu puder, assim, explicar o processo do corpo, o que vai acontecer, quanto é o saudável de perder por mês. Então, realmente, que a pessoa entenda que é normal, às vezes, ser mais devagar, ou que, às vezes, a pessoa perde um pouco mais lento, outra pessoa é diferente, fases da vida, né? Então, o Sim. metabolismo muda. Então, sempre estar educando da melhor forma e tentar não sobrecarregar eles, assim, mentalmente. E muito pelo contrário, né? E tentar dar essa independência, né? Que ela falou, de saber fazer as escolhas certas pro resto da vida. É uma constância, né? Que é o que vocês É. falaram, tem que manter a constância. E pelo menos pela minha experiência, eu vejo muito que quando o paciente ele entende o porquê, né? Que não é porque eu escolhi, né? Não é porque a Gavi quer. Não, é porque tem ali um fundamento, tem um porquê dessas nossas escolhas e dos nossos conselhos, né? Dentro daquele plano alimentar. Então, quando eu sempre tento fazer o plano alimentar junto com o paciente, e então ele escolhe aquilo que vai ser, e eu entendo, vamos mudar isso aqui, né? Isso para isso, porque essa forma acontece assim. Então, para que eles entendam também um pouquinho de fisiologia, sabe? De bioquímica, então os processos e o porquê que aquilo é ruim ou porquê que aquilo é bom para aquele paciente individualmente, né? Porque tem essa massificação da informação de isso é bom para todo mundo, isso é ruim para todo mundo, quando na nutrição não existe isso, né? É impossível. Inclusive, até algumas máximas, assim, do que a salada vai ser sempre saudável. Até nisso depende dentro da gastroenterologia, né? Então, tem pacientes que não podem comer salada, né? Porque para esse paciente individualmente Vai afetar de alguma forma negativa, exatamente. E eu sei que aqui é um desafio você conseguir fazer um hemograma. Não Né? mais. Não mais. Não é mais? Não. Porque também sei que isso ajuda vocês no trabalho de É vocês, né? essencial. É essencial, mas não mais. Não é mais? Porque pra mim sempre foi. Eu Não é desisti há mais. muito tempo, eu fazia no Brasil. Não é mais. Não é mais. Nossa, porque quando eu cheguei aqui em 2016, Hoje existem vários laboratórios que tu consegue fazer. Privados até. privados Você não e precisa tudo, nem do DP. nem do referral mais. É. bom saber, porque eu realmente não fazia mais exame de sangue Mas aqui. não recomendamos isso sem um profissional, porque daí você abre o seu exame, Aí você lê seu vira exame, e acha coloca que no chat e vou morrer. vai morrer. É. Então, mesmo que for,
o ideal é que isso tenha, ou que você mostre esse Um resultado acompanhamento. para um acompanhamento. É. Mas hoje, como nutricionistas, nós conseguimos fazer esse encaminhamento. E Uhum. hoje, com a questão que eu acho que é o que muda grande do reconhecimento entre nutricionista Isso. e dietitian, eu consigo solicitar para o médico daquela pessoa fazer o que eu estou pedindo para ele fazer. Então, isso também abre muito mais portas em relação a exames, a investigações. Por exemplo, principalmente dentro da gastro, a gente atende muito paciente com questões intestinais, Sim. que precisam de determinados tipos de exame, de investigação, que eu, como nutricionista, não posso fazer. Mas eu justifico para o médico dessa pessoa, para o GP, a importância desse tipo de exame e eu consigo que o paciente faça. Por você ter tido o reconhecimento como dietitian aqui. Sim, porque o médico me respeita mais. Entendi, Basicamente é isso. Bem com Sim, claro e português honesta, claro. aham. é porque o médico me reconhece. Até Entendi. então, o médico me acha, não via a importância do meu trabalho, então agora é como se eu tivesse mais voz. Isso. Entendi. E aí eu consigo mais isso, conseguir exames até de imagem e outros exames que são importantes e que muitas vezes o tipo da medicina que eles exercem aqui, na minha opinião, é uma medicina muito reta. Então, eu sou gineco, eu só vejo isso. Eu não olho tireoide, eu não olho, sei lá, uma outra coisa. Então, eu sou GP, eu só te dou um antibiótico se você tá gripado. Então, eles não olham o porquê que essa pessoa tá gripando sempre, o Sim. porquê que tem uma candidíase de repetição. Sim. Então, eu acho que a medicina é muito assim. E aí, no momento que a gente mostra para eles que eles podem olhar para o lado e enxergar que aquele paciente é como um todo e que aquela questão que o paciente tem pode estar relacionada àquela outra investigação que precisa ser feita, a gente consegue o resultado que o paciente precisa. Entendi. Mas eu acho que é o jeito que a medicina é praticada aqui ainda, Sim. principalmente num GP normal, num clínico geral normal ainda. E aí, quando a gente, como profissionais nutricionistas, a gente mostra para o médico olha para os lados e começa a investigar, a gente consegue entregar o melhor resultado para o paciente possível. Mas eu vejo que é um trabalho muito nosso. É muito dada. Porque tem uma questão médica aqui. E que quando você. Não sei se a Mari teve a mesma experiência, a mesma visão. Que quando você está dentro do sistema, uma coisa que eu entendi aqui, que não é só porque eles não querem olhar. Tem uma questão de liability muito grande. Muito também grande. muito grande. Então, porque eu vejo isso pela minha médica, que eu trabalho em conjunto, né, dentro do ambiente hospitalar. Então, sou só eu de dietitian e só ela de médica. Então, a gente troca ali dentro daqueles pacientes. Claro que tem os consultants, né, que são os nefrologistas ali que estão baseados no hospital central desses pacientes. Mas ali, né, na nossa clínica, sou eu e ela e as nurses, né, que trabalhamos em conjunto. E ela não pode pedir todos os exames, mesmo que se ela quisesse. Tá? Então, tem uma limitação dela ali. Então, ela precisa encaminhar, e mesmo ela sendo médica, né, mesmo ela atuando ali, então ela tem uma limitação em que ela não pode pedir qualquer tipo de exame que ela queira. E tem isso pro GP também, né? Ele não pode solicitar. E para alguns, mesmo que ele possa solicitar, o que acontece é o seguinte, ele fica responsável por aquele resultado. Tá? Então, a médica, por exemplo, a gente faz exames de sangue mensais de todos os pacientes. Então, hoje eu tenho 105 pacientes, né, lá na clínica. E todos os meses a gente tem que revisar todos os exames de sangue. E se tiver qualquer alteração, então, esse exame, ele é assinado por ela, né? A pedido é dela. Se tiver qualquer alteração nesse exame, ela precisa intervir. Porque se ela não intervir, é responsabilidade dela se acontece alguma coisa com aquele paciente. Entendi. Né? Então, o GP, ele não vai... Muitos dos GPs, eu já percebi isso, eles não querem pedir todos os exames possíveis, porque se vier alguma coisa errada, ele é obrigado a tratar aquele paciente. Entendi. Sabe? Então, Tá aumentando o trabalho deles? exatamente. Basicamente é isso. Entendi. Mas abre uma porta dele indicar ou fazer uma referência para um especialista. Isso. Então, normalmente, quando ele identifica alguma coisa, é aí que o momento, ou ele não pode fazer esse determinado exame, mas ele Vai encaminha fazer esse encaminhamento. para o especialista, Isso. seja ele um cardio, um endócrino, Isso. enfim, uma especialista. Mas a importância de ele fazer esse encaminhamento, porque a gente não pode fazer. Sim. Então, eu preciso mostrar para o GP a importância dele olhar isso do paciente, para E ele encaminhar. encaminhar para o profissional que seja o responsável por esse paciente. Porque ele só vai conseguir, de forma
encaminhada, a não ser que ele encontre um profissional. Hoje tem vários ginecologistas, outros profissionais que atendem de forma privada, sem referral de GP. Mas se ele quer ir principalmente para o sistema, ele precisa desse referral. Sim. Mas cabe a nós falar, GP, tem essa questão aqui. Investiga essa questão. Não posso investigar, mas eu posso encaminhar. Então, por favor. Basicamente é isso. Me ajuda a salvar esse paciente, pelo amor de Deus. Basicamente é isso. E o desafio é encontrar porque hoje, graças a Deus, eu encontrei 2 GPs que consigo trabalhar em conjunto. Então, porque ele tem esse reassurance, né? Ele tem essa garantia de que eu vou cuidar desse paciente. Então, o que for que eu pedir, ele sabe que eu vou fazer esse encaminhamento e eu vou dar esse sinal vermelho para ele. E o trabalho que ele vai ter simplesmente é só fazer esse encaminhamento pelo HealthLink, né? Que é o sistema daqui do HSC que ele precisa fazer. Mas aí, pensando no você atendendo os seus hospitais. Não, pensando no particular também. No privado. Tá. No privado. No hospital, para mim, é mais fácil, porque eu trabalho diretamente em conjunto com a médica. Então, qualquer coisa, a gente já tá ali junto e ela já faz o encaminhamento, já faz alteração de medicação, já faz... E é uma outra coisa também, né? Que o médico aqui, ele é responsável por absolutamente tudo. Então, mesmo dentro de algumas medicações, alguns suplementos que são nutricionais, a prescrição ou então a alteração daquele medicamento é exclusivamente médica. Então, eu preciso... eu faço essa alteração dentro do hospital, junto com a médica, mas é ela que assina. Entendi. E é uma luta das dietitians. Então, essa semana, na verdade, quinta-feira, eu estava no INTI, num meeting com as dietitians aqui da Irlanda, do grupo de renal. E essa é uma das lutas, né, nossas, assim, de conseguir fazer algumas prescrições que são diretamente nutricionais, né? Mas que ainda assim só a médica que consegue fazer essa prescrição diretamente para a farmácia. Já conseguimos fazer com os suplementações, né? Então, alguns dos drinks, né? Dos suplementos que são de prescrição médica, né? Enfim. E eu consigo fazer essa prescrição dentro do hospital, mas algumas outras medicações ainda não. Entendi. Sabe? E aí eu preciso falar com a médica que eu trabalho. Então, assim, fiz essa alteração aqui para esse paciente, então preciso que você assine aí e encaminhe essa documentação para a farmácia. E aí é um processo de você conquistar a sua credibilidade com aquela médica para que ela não fique insegura com o que ela tá passando. No meu caso, para ser sincera, é o contrário. Ela dá graças a Deus e ela nem... Mal. Ela, inclusive, até me pede opinião algumas vezes, porque como é nutrição, aquele suplemento ou aquela medicação, ela não sabe, às vezes, entendi. Né? Então, eu que preciso alterar. Então, tem uns binders que são é uma medicação, suplemento, enfim, que é para controle de fosfato no sangue e que tem a ver com a alimentação. Então, a quantidade e a dosagem daquela medicação vai ser dependente do que é a alimentação daquele paciente. E eu que preciso dosar isso. Então, eu doso e eu aviso a ela que ela precisa trocar essa prescrição no sistema e com a farmácia. E ela super, assim, a favor de que a gente consiga porque é mais trabalho para ela. Simples assim. Sim. Que bom, né? Não sei se todos são assim, mas que bom que você conseguiu uma que tá ali trabalhando junto mesmo. Mas né? em geral, sim, sabe? Então, porque a gente tem os MDTs também com os nefrologistas, que são os principais. Os nefrologistas, lá no meu caso, né, são os nefros, que é como se fosse o principal profissional responsável por aquele paciente, né? Então, é o chefe. Então, primeiro vem o nefro, e aí depois vem a médica responsável lá, e aí depois vem as nurses. Então, ele é o que vai dizer, que vai dar a palavra final. E a gente tem esses MDTs, então tem essa troca, e eles ouvem. A gente tem essa É uma equipe mesmo. Não sei se a Mari teve a mesma experiência, mas eles têm essa voz ativa, inclusive agora com os GLP-1, né, que com as injeções, é demais, assim, a gente que diz.
que se vai funcionar ou não. Porque a gente que está no controle da alimentação né, daquele paciente no dia a dia, eles não sabem. Sim. Então, eles que prescrevem, mas eles não têm como ter esse controle, saber se vai funcionar, se está funcionando, se é válido, o que. Então, eles têm essa voz, a gente tem essa voz ativa, sim, mas não na hora de assinar, né? Entendi. Na hora de bater a caneta. Entendi. E deixa eu perguntar uma coisa pra ti, Mari. Quando você veio, que aí você começou a pesquisar e tudo mais, vamos pensar que você ia começar agora. Qual que seria o tipo de informação que você gostaria de achar hoje, que você não achou naquela época, que talvez te facilitaria um processo? Eu acho que em relação ao core mesmo, de como seria para validar o diploma, quais as etapas certinho. Aham. Por exemplo, eu não sabia no início que tinha primeiro o recognition, que primeiro você reconhece para depois você fazer o registration, né? Tipo, primeiro reconhece tudo para depois registrar. Tá. Então eu lembro que logo no início eu achei que era a mesma coisa. Aí eu apliquei pro registration, esperei um tempão para depois falarem, mas você já fez o outro? Aí eu, não, mas eu achei que era a mesma coisa. E aí, então, Entender as etapas. né? E o que é necessário, né, em cada etapa. Porque também tem ali as guidelines, mas eles também pedem muitas coisas que não estão escritas ali. Então, para você ter uma lista logo de tudo, separar tudo, para já ter tudo certinho, pronto. Não existe uma descrição, por exemplo, clinical. O que é clinical? Não tem uma Não. descrição, que foi o que foi no meu maior processo. Sim. A minha experiência maior foi a atenção primária, que é atendimento do posto de saúde, que é clinical. Uhum. Então, não tem uma descrição muito detalhada do que é. E aí, a troca da nomenclatura, na minha opinião, também foi uma das maiores dificuldades. Em relação a como que a gente explica que isso é a mesma coisa, Sim. né? Até o nome, porque no Brasil, quando as minhas professoras, todo mundo assinou, traduziu nutricionista. Uhum. Porque a gente só tem essa nomenclatura no Brasil. Uhum. E eu tenho que botar que a minha professora é dietitian ou que ela é nutricionista. E aí, tu também tivesse isso. Eu pesquei essa diferença desde o início. Então, inclusive, quando eu fui traduzir todos os meus documentos com o tradutor juramentado, porque eu já tinha pesquisado muito sobre qual eram essas diferenças aqui na área, eu percebi que ele tinha traduzido todas as minhas credenciais como nutritionist. E eu tive que, antes dele fechar, né, fazer a tradução, o fechamento final da minha tradução, eu pedi para ele fazer toda essa troca, né? Porque aqui eu já sabia que eles tinham essa diferenciação de nomenclatura. Então, inclusive, a formação é Human Dietetics, não é nutrição, né? Não é nutrition. Sim. O jeito que a gente escreve o nosso bacharel em nutrição, você se forma isso. Sim. Mas do jeito que a gente teve que escrever isso da forma, né? Da nomenclatura que fosse entendida por eles. Entendi. Tanto é que na minha eu escrevi, nutricionista no Brasil equivale a eu tive que escrever em muitas das minhas argumentações esse tipo de coisa nos documentos que tá o carimbo dela. Então, o carimbo dela tá escrito nutricionista, entende? Onde tinha carimbo, onde que tinha coisas nesse sentido, explicar as nomenclaturas. Então, eu acho que isso foi uma barreira bem grande no meu processo. Eu fiz depois das meninas, então eu fiz já tudo pela plataforma. Ou seja, hoje, quem é Nutri, que está querendo aplicar, está um pouco mais fácil de quando vocês duas fizeram e até quando eu fiz. O processo ele é todo 100% pela plataforma, os anexados todos os documentos por lá, não se faz quase mais nada por e-mail. Inclusive, vem até o final, no processo de registration, a gente tem que fazer Garda Vetting. Sim. Então, o Garda Vetting hoje está anexado na própria plataforma, como um documento que tu já pode anexar lá no teu processo. E antes não, isso eu só fazia depois que eu poderia aplicar para o registration também. Entendi. Então, eu acho que eles estão melhorando um pouco esse processo em relação a anexar documentos devido à demanda, acredito eu. E isso inclui todas as profissões de saúde, porque todas elas passam pelo mesmo órgão. Mas também ainda falta guidelines especificamente de como você fazer. Tem muito material, páginas e páginas e páginas, mas sabe aquela linguagem que tá superficial? Sim. Que às vezes gera mais perguntas do que esclarecimento, eu leio, né? eu leio, e eu penso assim, tá, mas
só não me respondeu nenhuma Sim. pergunta. Está um guideline, porque está aqui, mas não está descrito. Ó, isso é isso. Sim, Então, eu acredito que eles não podem fazer como uma forma de proteção, porque se eles fazem isso, eu tenho um argumento. Sim. Então, é entendível eles deixarem mais generalizada essa Uhum, informação, sim. porque se eles deixam muito claro, eu posso argumentar isso no meu processo. sim. Então, eu entendo que é uma proteção deles e talvez isso nunca vai mudar. Mas o processo hoje, para quem quiser aplicar hoje, está relativamente mais simples e claro de ser feito pela plataforma. Sim, porque agora você tem todo um step by step Isso. direto pela plataforma. É tudo feito direto online. Sim. Então, agora é mais esses critérios de saber responder o que eles querem ouvir. Entendi. É isso. É isso que você precisa ter essa sensibilidade e esse entendimento aí, para não cair nesses contra-argumentos deles de, sabe, de não é Não dá exatamente brecha para isso. questionamento. né? Exatamente, Entendi. exatamente, Bia. Porque Você tava dando consultoria disso, não tava? eu ensino as minhas alunas, eu dou basicamente sobre isso, mas eu ensino para as minhas alunas carreira. Tá. Então, é basicamente como se posicionar aqui no mercado de trabalho, como que eu construí minha clínica. Então, tenho alunas. E aí, obviamente, para as minhas alunas, eu conto as minhas experiências e explico como é feito, como eu fiz, e o passo Sim. a passo dessas dúvidas que eu gostaria de ter tido Uhum. lá no início. A gente trocou figurinha, né? Então, eu e a Gabi Sim, falamos. eu Gabi faço também. me ajudou. Você também dá? Eu dou É. essa consultoria Ah, que legal. também. Teve alguns profissionais que já Procuraram. que me procuraram, que conseguiram aí por causa exatamente desses segredos. Não é bem que é segredo. E é por isso que eu decidi não fazer turma, porque acaba que eu prefiro sentar com aquele profissional especificamente e entender qual é o caso dele. Você dá uma consultoria individual. Individual, Então. Tá. porque aí eu consigo ler e entender qual é aquela experiência e o que esse profissional, né, tem ali de gaps ou então de dificuldades, onde ele pode ser pego. Sim. E que isso é muito individual, né? Sim. É de processo para processo. E então eu dou essa consultoria também individual para Legal. os Muito profissionais. A gente vai falar disso de novo rapidinho, mas tem alguma coisa que você gostaria de saber da Gabi ou da Lizzy que talvez eu não tenha perguntado aqui? Vou fazer a mesma pergunta pra vocês. Eu tô aqui pensando. Mas vale porque eu conheço melhor as duas. Sim. Eu acho que as duas se conhecem e elas me conhecem melhor. Eu acho. Eu ainda Sim. não conhecia a Gabi pessoalmente, Também mas eu já não. segui ela no Insta há um tempo. Já Que também não sou muito ativa, né? Mas tô lá, mas posto muito pouco, enfim. Mas a história minha e da Mari foi muito curiosa. Porque Mari estava lá no hospital. E eu estava precisando de uma dietitian no meu time. E eu, LinkedIn, dietitians na Irlanda. E eu fui uma por uma pra achar. E mandei uma mensagem pra Mari. E a Mari estava saindo do hospital e veio pra Olha, clínica. que Então, eu fui lá legal. buscar ela. Que legal Realmente, essa na história. cidade dela. Eu falei assim, eu quero esse dietitian. A gente conversou, enfim. E fui basicamente, então estou me mudando pra Dublin. Acho que foi algumas Foi. semanas, né? Foi. Eu, então, venha pra Dublin. Você E trabalhava em que basicamente- cidade? Mullingar. Mullingar, tá. Que legal. E aí eu olhei assim, aí eu fui buscar. Você achou pelo engraçado LinkedIn. que Todos eu os- já todas- conheci ela também do Instagram e eu tava pensando, eu acho que eu vou mandar mensagem pra ela. Mas eu pensei, acho que eu vou mandar semana que vem. Sim. Aí ela Mandou Foi antes. Universo, Era o universo, Todo o isso aí. time, eu fui uma por uma, Sim, escolhida, e fui atrás delas. muito bem. E Muito Mari, bem. eu fui atrás da Mari. Uhum. Que legal, que legal. Tem alguma coisa que você quer perguntar pra Mari ou pra Lizzy? Fala um pouquinho mais da sua experiência, como é que foi lá no No hospital, isso. Em que área que você atuou lá? Então, lá era um hospital geral, então a Sim. gente pegava de tudo. E aí eu ficava numa das alas médicas. Na verdade, eu ficava com duas. Mas uma delas era geral, mas uma boa parte dos pacientes eram idosos. Então, eu acho que assim, Assim. 80% deles eram idosos. Tinha uma parte pequena que era paciente com demência também, então tinha bastante demência. Tinha bastante stroke, que é Sim, infarto. infarto. Sim. Bastante infarto. E eu também ficava responsável pela parte do rehab do hospital, que a gente tinha do lado de fora uma área toda só de rehab. Uhum. Então, muitos pacientes que tinham infarto, por exemplo, ou algum outro problema, antes de ir para casa, né, de ter alta, eles iam para essa unidade do rehab e ficavam às vezes semanas lá, tendo a físio mais intensiva,
é essa parte do OT, Occupational Therapist, Occupational therapist. Occupational Therapist, Speech and Language Speech, Therapist. yeah. Então, às vezes, eles não conseguiam falar e aí depois recuperavam. Então, tipo, essa parte eu acho que aqui é muito boa na Irlanda. Porque eu já peguei pacientes, assim, que estavam completamente acamados e sem conseguir mais falar e sem conseguir mais andar. E com algumas semanas, assim, de rehab intensa, eles voltaram, tipo, 100%. Então, Que legal. esses profissionais, principalmente, eu acho que os Health and Social Care Professionals, que são, né, fisioterapeutas, nutricionistas, o Speech and Language, que É um fono, né? fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo, é. Então, acho que essa parte a gente faz bastante a diferença. Sim. Mas... É que aqui é o que você falou, né? Não tem a questão que vocês falaram, preventiva. Não. Mas na a hora que doença você é tá muito bem morrendo, tratada. eles querem te Isso. recuperar, né? Exatamente. Por exemplo, o setor de diabetes, que é um dos que a gente já encaminhou paciente, é muito bem feito aqui. Assim, Sim. Muito, muito controlado. Enfim, eu acho muito legal. Mas super busy também. Também, Também. porque tem muita Tem demanda. vários Porque pacientes aí lá que já é demoram todo mundo. Daí a ano pra demora. Sim. Daí a demora Também é um pra tinha- conseguir problema. atender. atendimento. Tinha um pouquinho de dificuldade, às vezes, tipo, isso de ficar responsável pelo paciente, né? Tinha muito isso, da liability. Uhum. Aí, por exemplo, já aconteceu comigo isso de... Por exemplo, a gente não tinha que ver todos os pacientes da ala médica. A gente não era responsável por todos. Só os que eles referral pra gente. Encaminharam, aham. Encaminhavam. Então, tipo assim... uma vez, por exemplo, uma paciente que não era minha, mas ela viu que eu era dietitian, ela perguntou, você é dietitian? Eu vou embora hoje, eu queria só saber, tipo, que você me desse uns conselhos sobre alimentação, porque eu tenho diabetes e eu acabei de descobrir. E aí, tipo, eu falei com ela, conversei e entreguei um material que a gente tinha, né, tipo, diabetes. Super ingênua, fez tudo ali de bom coração. Aí eu falei depois pra minha sênior e ela, não acredito que você fez isso. Levou uma Tipo, bronca ainda. Levei uma bronca, ela, mas você escreveu no prontuário? Eu, não, porque não, foi só uma conversa, assim, tipo, ela. Mas agora você virou responsável por essa paciente, tipo, agora você vai ter que ver pra onde ela vai, que você vai encaminhar pra community dietitian, ver se vai começar algum suplemento, alguma coisa. Aí ela falou, tipo, não faça isso, que aí você vai virar responsável. Aí eu, tipo, entendi. Então, se a pessoa perguntou se podia falar comigo, era melhor Ai. ter falado que... Pra passar por um encaminhamento, né? tipo, vou falar com o seu médico pra te encaminhar Sim. pra uma community dietitian, né? Uhum. Que no caso a pessoa poderia até esperar meses pra ver, mas é como eles gostariam que tivesse sido feito. O processo, teoricamente, é esse. É processo. É o que você falou, É. né? É É o passo a passo, não muda. é lei. Assim, mas é o- é segurança. Segurança, sim, nesse sim. sentido, Não tá errado, né? Mas às vezes a gente É fala, só pelo amor mudar de o Deus, sistema. né? Sim. É Sim. só mudar o sistema. Olha, nessas conversas que eu tenho aqui, eu percebo que isso é em todos os departamentos e setores. É muito normal essa coisa do engessado, né? Então, é saúde, é engenharia, sei lá, tudo que eu já conversei aqui. Todas as áreas a gente percebe que é um pouco engessado. Tipo, o procedimento tá funcionando? Não tem por que eu dar uma atualizada nele. Tá funcionando. Deixa assim. Sim. Só que a gente que tá acostumado a ter que atualizar o tempo todo, porque, né, chega num ver que tem opção de melhorias melhora, né? de progresso, de produtividade, de coisas que, pô, dá pra pular esse estágio aqui e chegar nesse aqui, vai dar o mesmo resultado. A gente fica meio agoniada, né? Acho que é uma sem dúvida. característica do brasileiro, assim. Sim. Tipo, ser mais flexível. É, com certeza, com certeza. Lizzie, tem alguma coisa que você gostaria de perguntar para as meninas? Acho que não. Não? Conheço elas muito bem. Muito obrigada. Pupilinho, você tem alguma pergunta para essas mulheres? Não tenho pergunta. Não? Eu tenho que tomar vergonha na cara com relação à alimentação. Mas tá tudo certo. Eu tenho que parar de botar você para trabalhar 12 horas no mesmo dia seguido também, né? Para mas você é só um poder dia. comer. Meninas, muito obrigada. Agora eu quero que vocês, por favor, falem como que as pessoas encontram vocês, né? Divulga, então, tanto para os nutricionistas que querem entrar no mercado de trabalho aqui, vocês dão essa consultoria aí, quanto para quem tá querendo criar vergonha na cara e melhorar a sua alimentação, como que eles encontram vocês. Então, vou começar com a Gabi. Perfeito. Então,
consegue me encontrar no Quiser, ela já fala direto pra aquela câmera ali, ó. Que aí a consegue me pessoa... encontrar no meu Instagram, né? Tem o meu website também. Tem todas as minhas informações lá. Então, eu tenho atendimento privado. Tô 2 dias no hospital. E em relação ao atendimento hospitalar, é só interno. Então, né? Espero que não veja Exatamente. Espero não ver ninguém lá, né? Vem no particular pra não chegar no hospitalar. Exatamente. E Qual que é o também Instagram? tenho meu Nutri Gabriela com 2 L's Cruz. Isso. E a consultoria também, né? Então, para quem tá aí nesse processo e quer alguma ajuda, né, específica, individual, para fazer o processo da validação, né? Tanto do recognition como do registration, eu também ofereço esse serviço. Então, Maravilhosa. Lizzy, Perfeito. por favor. Bom, vocês me encontram no @Nutrilise ou no @LG Nutritional Clinic, que é a minha clínica. Hoje contamos com 6 profissionais nutricionistas, com atendimento em português, inglês e espanhol. É uma das minhas A mulher tá nutricionistas. poliglota, gente. A clínica também conta com a LG Health Store. Temos todos uma loja de suplementos, com todos os suplementos necessários. A clínica conta com o meu time todo para atender todas as demandas de nutrição, inclusive nutrição infantil. Uma das minhas nutricionistas atende toda a demanda de introdução alimentar, enfim. E todas as demandas em relação à saúde, emagrecimento, saúde intestinal, os atletas também, que são com a nossa Nutri Esportiva. Então, temos vários profissionais para atender vocês. Maravilhosa. A Mari tá lá no time, né? Tá lá, a Tô no Mari time, atendendo. No Insta também, da clínica, LG Nutrition. Uma vez na semana eu faço Nutri Responde, alguma coisa assim. E tem o meu também, que é o Mari Dietitian. Mas é novo meu Instagram, então não tem tanta coisa. Então já começa a acompanhar lá que ela vai trazer aí um pouquinho dessa vida de dietitian aqui na Irlanda. E também nutricionistas que quiserem orientação, consegue Também falar com temos você. o meu curso, minha mentoria, o LG Academy, que conta com vários cursos em relação a desenvolvimento de carreira, principalmente, colocação de mercado, determinação de nicho, precificação, Importante. determinação de protocolos e esse auxílio em relação a registro também. Muito bem. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Foi uma delícia ouvir um pouquinho a história de vocês, conhecer vocês mais aí a fundo. Viu? Desculpa trazer vocês aqui no sábado à noite. Mas muito obrigada de verdade. Obrigada. E se couber na agenda de vocês, espero vê-las lá no evento no Building Bridge esse ano, pra gente poder trazer isso aí pra sala lá, batendo papo com todo mundo. Verdade. Vai ser um prazer. Pessoalmente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. você. Obrigada, Pupilinho. Obrigado. Até a próxima. Anotou tudo aí? Anotei. Muito bem, já vai fazer aí Tem trabalho de casa. a lição de casa para poder ver se tá comendo direito, né? Eu sei que eu tô toda errada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que vocês tenham gostado aqui de conhecer as meninas. Se você tá precisando aí, dá uma avaliada melhor na sua alimentação, entender um pouquinho mais como que você pode aí ter uma vida mais saudável também no seu prato, entre em contato com elas, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Obrigada mais uma vez Obrigada, e até a nós. próxima. Tchau, tchau. Tchau.